Bom dia, irmãos. Iniciamos nessa manhã mais uma das nossas aulas da EBD, dando continuidade à nossa série de estudos, em que estamos especificamente nessa etapa estudando as cartas de Paulo. Hoje nós iniciamos a nossa aula 4 e falaremos especificamente sobre Gálatas 4. Nós vamos orar pedindo para que Deus nos dê o entendimento acerca desse conteúdo, desse assunto tão importante para as nossas vidas. Pai, nós agradecemos ao Pai pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, pelo privilégio que temos do livre acesso à Tua Palavra e pela oportunidade que o Senhor nos deu em mais esse dia de estudarmos a Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito nos conduza, que Teu Santo Espírito seja o nosso professor e que possamos, ó Pai, entender e compreender o que o Senhor tem a nos dizer por meio dessa aula nesse dia de hoje. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje, como falei, dando continuidade à nossa EBD, nossa aula da EBD, hoje o nosso assunto é específico sobre a nova condição do salvo. Como falei, o nosso texto todo em Gálatas 4, e vamos aos nossos objetivos. Primeiro objetivo, compreender que a condição do salvo é inegociável e imperdível. Aqui nós podemos entrar numa discussão teológica bastante complexa acerca disso, mas quando falamos à luz da palavra da salvação, ela é inegociável e imperdível. Segundo objetivo, viver na condição de um verdadeiro filho de Deus. Hoje nós falaremos então, como o texto de Gálatas nos orienta e nos fala, sobre características de um filho e ao mesmo tempo, como consequência, sobre a paternidade do Senhor. Então, nosso texto áureo hoje, Gálatas 4:7. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Então esse é o nosso texto áureo, vários pontos importantes, que nós podemos extrair desse texto, é uma lógica bastante simples, na verdade, de se entender. Se eu não sou mais escravo e sou filho de Deus, como consequência, como filho, obviamente eu tenho direito à herança, por obra do Senhor. Então esse é um raciocínio lógico bastante simples de ser compreendido e assimilado, mas somos herdeiros também do reino de Deus. Então, entrando propriamente no nosso estudo, vamos ao primeiro ponto aqui, que a referência que nós temos é Gálatas 4:4. Então, quem tiver com suas Bíblias, pode estar conferindo. Eu estarei lendo aqui na versão que eu tenho. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, no versículo 5, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então aqui nós vamos iniciar o nosso estudo sobre a condição do filho em razão da consumação do plano salvífico do Pai, o plano de salvação do Senhor. O que nós temos que entender antes disso, para que nós possamos entender o plano salvífico, o plano da salvação propriamente dito do Pai, com a condição da morte do Filho. Deus nos preparou o mundo para o nascimento de Jesus. Então aqui nós precisamos entender algumas contribuições dadas em termos de mundo. Nós vamos citar alguns pontos específicos aqui brevemente. Especificamente então sobre as contribuições dos gregos, do monoteísmo e dos romanos para o grande acontecimento que era a vinda de Jesus. Então, no primeiro momento, o que os gregos tinham a contribuir
acerca de preparo para a vinda e a morte de Cristo como consequência, né? Então, os gregos contribuíram para o início do cristianismo. O primeiro ponto foi por meio da língua, né? Da língua universal que estava sendo instituída, por assim dizer, que é a parte de um desenvolvimento, né? E uma simplificação como um todo. Temos que lembrar também a questão da filosofia, né? Tão trabalhada, tão citada pelos gregos, também pelos romanos. Mas na filosofia, os gregos acrescentaram valores específicos para a expansão do cristianismo. Isso já era um início, né, de um preparo para a vinda de Jesus. Sobre o monoteísmo, nós não temos como deixar de lado, quando se fala em monoteísmo, a referência que nós temos vai ser o povo judeu. Eles que contribuíram, na verdade, prepararam o mundo para o nascimento de Jesus por meio do monoteísmo, né? Entre aspas, a adoração de um único Deus, né? Também o sistema ético, o Antigo Testamento, obviamente, né? Que ele por si só já é um prelúdio, por assim dizer, né? Da vinda de Jesus. Tem a questão da filosofia, da história, né? Toda a questão das sinagogas, onde os cristãos se reuniram para discutir sobre o cristianismo posteriormente. Então, esses foram alguns pontos acerca do monoteísmo. E também sobre os romanos, né? O que favoreceu em termos de preparo nesse sentido? Havia o domínio mundial de Roma. Roma tinha sua hegemonia, né? O povo romano detinha a hegemonia sobre o mundo, né? Isso fez com que houvesse a unificação dos povos, né? O que conhece-se também hoje como Pax Romana, né? Ou a paz universal. Né? E isso tudo, esse domínio mundial sobre Roma, fazia com que o intercâmbio entre os povos acontecesse. Dessa forma, era possível a troca de informações, propriamente dito, né? E fazer com que as informações chegassem a ambos os lados, considerando haver lados, né? Mas ampliava a rede de informações. Isso foram então algumas características, né, que nós podemos descrever sobre esse preparo que o Senhor deu para o nascimento de Jesus, e foi nesse contexto em que Jesus nasceu. Né? Então, aqui nós vemos o quê? Que Deus trabalhou na história para que o pecado não tivesse poder condenatório em nossa vida. Né? Então, toda a história antes de Cristo foi preparada para que o quê? Com a vinda de Jesus, o pecado não tivesse esse poder condenatório, né? Porque por meio de Jesus nós vencemos o pecado. Né? Então, aqui nós vemos mais uma grandiosidade da obra do Senhor sobre as nossas vidas, né? Do reflexo e da importância disso tudo. Né? Todo um preparo, houve todo esse preparo em toda a história, né? Em síntese, para que o pecado não nos condenasse. Né? E hoje, por meio de Cristo, fomos libertos, né? Da condenação do pecado. Não estamos livres do pecado, mas estamos livres da condenação dele, né? Porque a condenação já foi feita. Outra condição, a condição de filho, nos outorga o selo, que é a garantia dessa nova situação espiritual. Então aqui nós sabemos, nós temos, enquanto cristãos, né, como seguidores, filhos por adoção. Então em Gálatas 4:6 diz assim: porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, de perdidos e condenados que éramos sem Cristo, hoje somos adotados como filhos, tendo recebido por dádiva, né, por presente, o Espírito Santo. Então aqui nós temos a expressão Abba Pai, né, em que o Espírito Santo que recebemos é quem nos conduz ao clamor fervente, reverente e dependente de Deus, dizendo Abba Pai, né, Pai, Paizinho. Então aqui nós temos essa nova condição.
né, que é a garantia da nova situação espiritual, em que com Cristo, com o Espírito Santo, nós somos livres da condenação do pecado. Né? Então, aqui que nós voltamos ao nosso objetivo. Né? Isso é uma verdade absoluta, e uma vez que fomos aceitos como filho, nós não deixamos de ser filho. Né? Nós seguimos como filho. Né? Nós não temos a condenação de, por exemplo, deixarmos de ser filhos. Uma vez filhos, sempre filho. Né? E com isso livres da condenação do pecado. Óbvio que sabemos que, né, não somos livres do pecado, não estamos isentos do pecado, e que ao cairmos, né, em pecado, ou nos depararmos com o pecado, ou praticarmos o pecado, nós certamente arcaremos com as consequências do pecado, mas isso não mais nos condena. Então, dando continuidade, a condição de filho nos dá o entendimento que somos herdeiros. Né? Isso nós temos a referência em Gálatas 4, do 1 ao 7, né? Que os irmãos podem estar lendo com calma. E daí eu deixo uma pergunta, né? Você já teve algum tipo de herança material, psicológica ou espiritual? Sim ou não? Então aqui fica uma pergunta. Eu creio que todos já tivemos algum tipo de herança nesse sentido. E quais as mudanças que experimentou devido a essa herança? O que essa herança fez na minha vida, o que fez na sua vida? É algo que foi ganho, por assim dizer. Né? Nós herdamos. Assim como filhos de Deus, nós herdamos, por consequência, a parte no reino. Então isso muda a nossa vida, né? Mas com isso também vem uma grande consequência. Então, na condição de filhos, aqui vem o ponto importante acerca do reino, né? Na condição de filhos, nós somos herdeiros das promessas divinas. Mas daí vem uma pergunta, né? Qual é o fundamento da nossa condição de herdeiros? Qual é a base da nossa condição de herdeiros? Somos herdeiros das promessas divinas. Sim, sabemos disso. Temos a plena convicção disso. Mas e qual é o fundamento da nossa condição de herdeiros? O que nos serve de base para essa condição de herdeiros? Por que nós somos herdeiros? Nós não somos herdeiros por herança consanguínea, diretamente. Nem tampouco pela prática de uma religião histórica dos judeus. Nós somos herdeiros com Cristo por meio de Jesus Cristo, na verdade. Então, nossa herança não é por questões sanguíneas nem por prática religiosa. A nossa herança é por Cristo, que morreu naquela cruz e se colocou, né, em sacrifício naquela cruz para nos tornarmos como irmãos, né, e nos fez filhos de Deus por adoção. Então, o que o Senhor nos deixa, uma vez que o aceitamos como único e suficiente Salvador, nós temos esse direito, às promessas divinas. Então, nós temos direito, todos como membros de um corpo, temos direito a essa herança. Aqui nós temos uma condição a ser pensada. A condição de filho promove um relacionamento com Deus e conhecê-lo também. Então, no versículo 8 e 9 de Gálatas 4, diz assim: Mas, quando não conheceis a Deus, servireis aos que por natureza não são Deus. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir?
Então aqui o autor da revista nos dá a direção, né, nos orienta a descrever com suas palavras esse apelo feito por Paulo aos Gálatas, né? Então, reescrevendo esses 2 versículos, quando eu não conhecia Deus, eu servia por natureza os que não são deuses, né? Eu não preciso, se eu não conhecia Deus pela minha natureza ou por natureza própria, né, eu acabava servindo a outros deuses que não são deuses. Agora, né, o que estava acontecendo com o povo da Galácia? Conheceram a Deus e ainda assim queriam voltar à velha natureza, né? Então tiveram um privilégio de conhecer a Deus e ser conhecido por Deus e ainda assim queriam voltar à velha natureza. Então aqui Paulo deixa uma indagação quase que de revolta, né? Porque você chegou ao ápice, né? Você teve o privilégio e a oportunidade incrível de ter um relacionamento com Deus e conhecer e se fazer conhecido por Deus, e ainda assim você dá as costas, literalmente, para isso. Então aqui é uma indignação, podemos dizer assim, de Paulo. Então, é o conhecimento de Deus, é o conhecimento que Deus tem de nós que gera o conhecimento que se pode ter dele. Então aqui nós temos uma reflexão que a frase talvez até tenha ficado um pouco confusa. Mas é o conhecimento que Deus tem de nós, é o que Deus conhece sobre nós, que gera o conhecimento que se pode ter dele. Então nós só vamos conhecer do Senhor acerca do que Ele nos conhece. Nosso conhecimento de vida com o Pai é em função de conhecermos Jesus. Então quanto mais conhecemos a Jesus, mais conhecemos ao Pai e mais o Pai nos conhece. Então aqui nós passamos por um ciclo, né? É algo contínuo e que ao mesmo tempo não tem início e não tem fim. É algo constante. Então, enquanto servos, enquanto cristãos, nós temos que a cada dia conhecermos mais a Deus, para conhecermos mais a Jesus, para conhecermos mais a Deus, para que Deus nos conheça mais. E assim nós seguimos nesse ciclo. A condição de filho é resultado do cumprimento de uma verdadeira e inequívoca promessa. Né? Gálatas 4:22. Aqui nós temos um ponto importante, né? Uma promessa verdadeira e inequívoca. É uma promessa que não é equivocada. Então, em Gálatas 4:22 nós temos assim, né? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Né? Então aqui nós temos a referência à passagem bastante conhecida, né, de Sara e Agar e Abraão. Então aqui Paulo usa um argumento de que somos descendentes do filho livre, Isaac, né, e o filho da escrava Ismael. Então aqui nós temos que, diante dessa história, né, que é bastante conhecida, né, da passagem bíblica, da história do povo de Deus, nós vemos que a promessa do Senhor ela não ficou inválida. E tanto é que Deus não deixou que o jeitinho humano, né, no caso o filho que Abraão teve com a escrava, né, com Agar, atrapalhasse, né, a consolidação da promessa do Senhor. Então, o jeitinho humano, que muitas vezes sabemos que não é dado com má intenção, talvez a ideia fosse até dar uma ajudinha, né? Mas esse erro, que no caso, não atrapalhou ou invalidou a consolidação da promessa do Senhor. Então aqui nós vemos a essência divina, né? E a
a certeza de que as promessas do Senhor vão se cumprir, indiferente do jeitinho humano ou não, né? E é algo para se pensarmos enquanto seres humanos, em que estamos sempre, né, buscando as coisas no nosso tempo, tentando dar um jeitinho humano para talvez até, entre aspas, dar uma ajudinha para Deus ou para acelerar a promessa, sendo que o tempo não é nosso, né? Mas diante disso, o importante, o que nós temos que ter a certeza e a condição, como condição de filhos, é o cumprimento de uma verdadeira e inequívoca promessa. Deus nos faz promessas verdadeiras, inequívocas, nós não temos promessas erradas ou equivocadas, e sim verdadeiras, né? E eficientes, vamos assim, por assim dizer, uma vez que elas são cumpridas, elas serão consolidadas, as promessas do Senhor. E para concluirmos, como viver essa nova condição de salvo? Então, algumas características de uma nova condição de salvo. Mas eu já sou salvo há muito tempo. Mesmo assim, continua sendo uma nova condição. A cada dia, a cada instante, essa condição de salvo é uma novidade para nós, né? Porque a cada dia temos que agir e rever a nossa condição de salvo. Não que deixamos de ser salvos, mas precisamos rever a nossa condição enquanto salvos, a nossa postura enquanto salvos. Então, o primeiro ponto aqui, já para concluirmos, como viver a condição de salvo? Com gratidão a Deus por esta tão grande salvação. Temos que lembrar em todo tempo e agir em todo tempo com um coração grato pela dádiva, pela graça imerecida da salvação. Sempre crescendo na graça do Senhor, vivendo essa nova condição, sempre crescendo. Então, como sempre falamos, a salvação ela é definitiva. Porém, o nosso relacionamento com o Senhor, ele é relacionamento. E enquanto se falamos em relacionamento, é algo contínuo. E que pode ser, em se tratando de um relacionamento, ele pode ser aprimorado, aperfeiçoado, ou ele pode ser diminuído, enfraquecido. Isso pode sim. É uma característica de qualquer tipo de relacionamento. Mas cabe a nós, enquanto seres humanos, aprimorarmos esse nosso conhecimento e esse nosso relacionamento com o Senhor. Por isso, sempre crescendo na graça do Senhor. Então é algo contínuo e que necessita ser alimentado e aperfeiçoado a cada dia. Terceira forma de viver essa nova condição de salvo é vivendo sempre na condição de verdadeiros filhos. Quando pensamos na essência da paternidade, do relacionamento em pai e filho, alguns pontos têm que ser destacados, respeito, obediência, e entre tantos outros. E nos colocarmos no nosso lugar, enquanto verdadeiros filhos. E, não menos importante, a nova condição de salvo nos faz compartilhar a mensagem do Evangelho com outras pessoas. Isso é uma condição, dentro da nova condição de salvo, isso é uma característica que temos que ter, é uma obrigação, que é compartilhar a mensagem do Evangelho com outras pessoas, que é a orientação que a palavra nos dá. Então devemos sim viver essa nova condição, seguindo basicamente essas características. A primeira delas, recapitulando, a gratidão a Deus pela salvação, sempre crescendo na graça do Senhor, vivendo na condição de verdadeiros filhos. Olha o detalhe, na condição de verdadeiros filhos. Nós somos condicionados a isso. E compartilhando a mensagem do Evangelho para que outras pessoas venham fazer parte da nossa família, e nos tornarmos irmãos em Cristo. Então, assim nós encerramos essa nossa aula,
né, de forma bem sucinta. Os irmãos podem estar refletindo, se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário, podem deixar os comentários aqui embaixo, que dentro do possível serão respondidos. E deixamos então para a nossa próxima aula, nossa aula 5, estaremos estudando sobre a liberdade cristã. E o nosso texto base, por assim dizer, vai ser Gálatas 5, né? A liberdade em Cristo, ou a liberdade cristã. Toda a aula será pautada em Gálatas 5. Então é importante que os irmãos possam estar fazendo essa leitura para a nossa próxima aula. Amém? Então vamos orar agradecendo por esse tempo e continuar clamando, né, pela nossa condição, continuar clamando pela nossa saúde, pela saúde dos enfermos, pela nossa nação que se encontra diante dessa dificuldade, desse grande problema, dessa pandemia. Então vamos orar. Pai amado, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, agradecendo por esse tempo, agradecendo porque podemos afirmar em todo o tempo que o Senhor é bom, que mesmo diante das dificuldades, das inúmeras dificuldades, das lutas, em especial dessa tremenda dificuldade que estamos passando enquanto dessa pandemia em que o mundo inteiro está passando, do coronavírus, que sejamos todos sustentados, guardados, protegidos pelo Senhor, e que o Senhor seja verdadeiramente a nossa força em todo o tempo, em todas as situações e em todas as circunstâncias. Pedimos que o Senhor nos abençoe a nossa semana que se inicia e que possamos tê-la, Senhor, mais uma vez, diante da Tua presença e diante do Teu cuidado, Senhor. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então tenham todos, irmãos, uma boa semana e que o Senhor os abençoe.